1 Coríntios, capítulo 11. Vamos pegar a partir do versículo 2. O apóstolo Paulo falando aqui. Título, né? Título para a mensagem. Legalismo religioso. Esse é o título da mensagem. Legalismo religioso. Versículo 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim. Porque em tudo vos lembrais de mim. E retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher. Não de toda mulher, mas da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpra-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, 11. No Senhor. Todavia, esse Senhor aqui está com letra maiúscula. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ele deixa bem claro, no Senhor. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tais costumes nas igrejas. Aqui, dando uma pausa, e seguindo mais adiante, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o tema da mensagem dele, o tema da carta dele é a ordem na igreja. É a ordem na igreja. Baseado no que nós acabamos de ler, durante muito tempo aconteceu o legalismo religioso. A obediência às regras, a obediência a regulamentos, isso é o chamado escravismo religioso. Deixa eu ver se eu me lembro bem dessa história aqui para eu te contar. Uma igreja tradicional, irmãos, tudo que é do homem acaba perecendo, não resiste. Tudo que é do homem não resiste. Olha só, essa história aqui. Numa igreja tradicional, daquelas que quase já não existe mais, daquelas que pouquíssimas, eu não sei, raramente você encontra dessas, elas praticamente já mudaram, já acabaram, sabe, com a maioria das tradições. E numa dessas igrejas bem religiosa, bem tradicional, há um tempo atrás, a igreja toda reunida, coral, as mulheres, naquela época, ainda cheguei a pegar isso, as mulheres das igrejas todas, elas usavam farda. Chegou uma senhora com um brinco discreto, mas ela chegou com um brinco e ela sentou lá atrás, um pouco, digamos, um pouco quieta, chegou e sentou lá atrás. O dirigente olhou e viu o brinco na mulher, e aí ele parou e perguntou para a mulher. Ele disse assim: a senhora já aceitou Jesus? A mulher disse: já, sim, senhor. Aí ele olhou para o coral e disse:
As mulheres do moral usam brinco? Aí todas elas, não! Aí ele olhou para os diáconos e disse assim: as mulheres do diácono usam brinco? Não! Para mais um grupo que eu não me lembro qual foi, ele perguntou. E aí ele disse assim: a senhora precisa aceitar Jesus de novo. Alguém vai lá, traga essa senhora aqui no altar, que é para ela aceitar Jesus. A igreja, muito sem graça, muito sem jeito, um deles, obedecendo a liderança da igreja, ele foi até a senhora, conduziu ela até o altar e induziu ela a aceitar novamente Jesus. Mas aquilo dali deixou um clima muito pesado na igreja. Mas isso que eu estou contando, não foi isso que aconteceu, mas isso que eu estou contando foi fato, tá? Mas isso que eu estou contando aconteceu em muitas igrejas. Na verdade, como eu disse, pouquíssimas igrejas acontece isso, mas ainda acontece de algumas pessoas ficarem constrangidas porque passou um brilho nos lábios, passou, digamos, um delineador de olhos, passou um esmalte nas unhas, ainda tem líderes de igreja que deixam a pessoa constrangida. Então, esses costumes, eles são um grupo de regras que durante muito tempo eles foram mais relevantes do que os ensinos da palavra de Deus. Eu volto a dizer, Paulo está falando sobre a ordem na igreja, ele está organizando a igreja, organizando aquela igreja ali. Porém, usos e costumes, eles têm a ver com lugares e com épocas. Lugares e épocas. O ensino da palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, ela é importante em todos os lugares e em todo o tempo ela é imutável e ela não muda e ela não acaba. Mas usos e costumes acabam e mudam de lugar para lugar. E, como diz, usos e costumes são um conjunto de ideias que eles consideram importantes. Agora, a doutrina de homens, elas mudam, elas acabam. A doutrina de Deus, ela não perece, ela não muda, que é um conjunto de ideias fundamentais. Muitas pessoas, durante muito tempo, foi zelo sincero. E queriam queriam mostrar para o mundo a diferença. Outros foi por falta de conhecimento bíblico. Só que esses que queriam mostrar para o mundo, fazer a diferença entre os da igreja e os lá de fora, eles não tinham a noção de que a mudança e a conversão e a santificação, elas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas era exatamente isso que eles estavam trabalhando, de fora para dentro e acarretando um jugo pesado para todas. Entre essas que praticamente nenhuma igreja carrega mais, cortar de cabelo, não podia cortar cabelo, não podia usar calça, não podia usar maquiagem, não podia usar o brinco, os homens não podiam usar cabelo comprido e outras coisinhas aí que eu já não lembro mais, tudo, tem mais, lembrei, não podia assistir televisão. Olha só, irmãos, coisas de época, tá? Não podia assistir rádio, não podia escutar rádio, Jesus, não podia escutar rádio. Não podia escutar rádio. Por quê? Porque não era só notícia. Naquela época as novelas eram transmitidas pelo rádio, então não podia escutar rádio, não podia assistir televisão, e não podia jogar bola, não podia se exercitar, e não podia, e era uma série de proibições, e as pessoas ficavam carregando um jugo, que a maioria das igrejas abriram mão dessas tradições que mudam de lugar para lugar. E que mudam de época para época, Porque ninguém aguenta ficar em Timbiras com, aquelas roupas. Não tem como, não. Deixa eu vir para cá, para vocês verem se é bom para tosse. Então, uma parte era zelo sincero e a outra era falta de conhecimento bíblico.
E eles consideravam a relevância a esses usos e costumes até mais do que o ensino da palavra de Deus. Tanto é que alguns de vocês devem ter escutado falar que existia em muitas igrejas o culto de doutrina. E esse culto de doutrina era levado exatamente para mostrar como a pessoa deveria se vestir, o que ela podia fazer e o que ela não podia fazer, e transmitir às pessoas as proibições. Era esses cultos de doutrina que praticamente já não existe mais. Existe estudo bíblico, escola bíblica, mas procura uma igreja de culto de doutrina que você já não encontra mais, praticamente já não tem mais. Então existe a doutrina que é de Deus, essa não muda e essa vale em todo o tempo, mas existe as doutrinas de homens. Doutrinas de homens, a gente pode pegar, essa muda, a gente pode ler rapidinho lá, em Jeremias capítulo 23, vamos lá, faz mal, a gente dá uma corridinha na Bíblia. Jeremias 23. A gente pega o versículo, na verdade a gente pega só um versículo aqui, que é o 16. Comigo aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança, falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. A gente vai, isso daqui são palavras de homens e não de Deus. Mateus capítulo 7, olha a diferença aqui, olha, da doutrina verdadeira. Mateus 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, isso. Aí você pega comigo o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então, uma pausa aqui. Os escribas, eles olhavam muito para a aparência e o exterior. Aí Jesus, ele vem com uma doutrina diferente. Você não vê Jesus colocar jugo, você não vê Jesus dar proibições, falar sobre vestes, você não vê Jesus falar nada disso, mas as palavras de Jesus, a doutrina, os ensinamentos, essa é a doutrina verdadeira. Ficavam maravilhados com a doutrina, os ensinamentos de Jesus era totalmente diferente, porque ele acontece de dentro para fora. E esse que acontece de dentro para fora é que causa fora a ética, a moral, os bons costumes, a caráter. Esse sim é que faz com que a pessoa venha ter uma mudança dentro e por fora ela seja conformada à imagem de Jesus, como diz a Bíblia, né? Ser transformada, o ensino de Jesus, o ensino da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus. Esse é que faz com que a pessoa, não as proibições, mas o ensino de Jesus, esse que faz com que a pessoa, ela venha a ser transformada de glória em glória, e a cada dia ela venha a se tornar mais parecida com Jesus, mas não alguém ensinando, apontando o dedo, dizendo o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, porque Jesus não fazia isso. E tem também os ensinos de demônio, a doutrina de demônios, né? Que está lá em 1 Timóteo 4, vamos lá. 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 4. Diz assim, versículo 1. Ora,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Existe os ensinos de demônio. 1 João capítulo 4, vai lá mais para frente. 1 João. Chegaram? Versículo 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então existe a doutrina de Deus, essa não muda, essa é imutável, Existe a doutrina de homens, que essa acaba perdendo a força, caindo por terra. Existe a doutrina de demônios também, a doutrina de Jesus e a doutrina de demônios. Geralmente, usos e costumes vão para a igreja local. Eu tenho uma outra coisa aqui, que fica mais fácil você entender, porque eu vou te provar que é para local. Usos e costumes é para local. É temporário. E a doutrina de Cristo não é obrigatória. Geralmente, usos e costumes são ensinos obrigatórios. Isso acontecia muito. E acontecia muito, o radicalismo a ponto de não falar com a pessoa, não cumprimentar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa estava com uma blusa de alça, porque ela estava com uma blusa que não tinha manga, porque ela estava com uma calça social, porque a mulher estava numa calça social. Então, radicalismo, nem sequer cumprimentar a pessoa. Infelizmente, irmãos, isso é pouquíssimo, mas ainda há um aqui, outro ali, que encontra o irmão, e se o irmão tiver de regata, não cumprimenta o irmão, não dá a paz do Senhor, não fala paz e graça, não cumprimenta de jeito nenhum. Deixa eu ver mais algumas coisas que anotei, vou entrar no assunto aqui, que eu já quero ir para a paz do dia. Tá, e aí ele fala, deixa eu voltar para 1 Coríntios 11. Deixa eu voltar lá. 1 Coríntios 11. E aí ele continua falando sobre a ordem culto. Deixa eu ver aqui, pois. Ele diz assim, olha, deixa eu voltar rapidinho aqui no versículo, no 11:11, rapidinho. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo conhecido demais, todo mundo conhece daqui. Vai entender por que a gente vai pegar esse versículo bem aqui. Versículo 15, diz assim: e disse-lhes Jesus, tá? Inclusive na minha Bíblia está até em letra vermelha. Jesus disse assim, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ponto. A quem Jesus ele deu essa ordem? Para quem Jesus ele deu essa ordem? Vai lá em 1 Timóteo capítulo 2, mais para frente, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ativem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras,
como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Aqui tanto fala quanto aos costumes daquela época, mas fala sobre a maneira como a mulher ela tem que se comportar, que o mais importante, na verdade, não é só para a mulher não, mas para todo crente, para todo cristão. O mais importante são as obras e o serviço. As obras e o serviço. Ninguém tem esse poder de converter ninguém, mas quando uma pessoa converte, quando uma pessoa se converte, quando há um arrependimento, uma conversão, essa mudança acontece de dentro para fora, e normalmente a pessoa não vai fazer o que exatamente ele está dizendo aqui, que as mulheres venham dar mais atenção para a aparência e tenham mais uma aparência escandalosa e não tenha obras e serviços, que o mais importante, a maneira da gente evangelizar e ganhar almas é obras e serviço, é servindo a Deus com fervor. E no 11 diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Por causa dessa palavra aqui, muita gente interpretando errado, durante muitos anos a mulher realmente ela não podia ensinar. Não podia ensinar. O que ela não podia ensinar? Ela não podia ensinar nada. A palavra de Deus diz que a mulher, e a gente está acostumada a ver esse versículo aqui quase toda a pregação, a mulher esteja sujeita aos seus próprios maridos. A mulher esteja sujeita, submissa aos seus próprios maridos. Então esse mandamento, ele é dado para a igreja. Não diz a Bíblia, ela não diz que a mulher tem que estar sujeita a todo e qualquer homem, em toda e qualquer situação. Primeiro, a mulher ela não podia ensinar, até porque, para essa época aqui, só os homens saíam para estudar, só os homens tinham educação, as mulheres não tinham educação. E nem podia sair para buscar educação, não lhes era permitido. E por causa disso, durante muito tempo, as mulheres não podiam ser sequer professora, não podiam ser professora. Mas, quando Jesus ele vem, ele dá uma ordem. E para que ele dá essa ordem? Eu vou fechar até a mensagem aqui. Para que ele dá essa ordem? É lógico que em primazia a liderança ela é para os homens. Eu volto a repetir, em primazia, em primeiro lugar, a liderança, ela é para os homens. Porém, o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, isso serve para qualquer pessoa, que não seja negligente ao dom que há em ti. A pessoa tem um dom, ela não pode ser negligente. Deixa eu repetir isso daqui. A pessoa tem um dom, ela não pode ser negligente. O apóstolo Paulo diz que aquele que tem um dom deve usá-lo. Aquele que tem um dom deve usá-lo. Numa época onde, numa cultura patriarcal, o primeiro a quebrar protocolo foi Deus, quando ele levanta a mãe de Israel. Esse era o nome que ela tinha. Mas ela tinha marido? Por que não? Irmãos, isso está... Você há de concordar comigo que está fora da palavra. Peraí, ela tem marido, Lapidote. Por que Lapidote não assume? Porque mulher não pode assumir, é Lapidote que tem que assumir. Ela não pode ser a mãe de Israel, ela tem que ficar em casa. Mas naquela época, ela era a mãe de Israel. Então o primeiro a quebrar o protocolo foi o próprio Deus. E aí Jesus, ele chega também e quebra também o protocolo, porque sequer em público ou em lugar algum o homem não podia dirigir uma palavra a uma mulher. Mas ele chega, ele fica sós com a mulher, ele conversa por horas com essa mulher. Inclusive essa mulher encaminhada por Jesus para pregar o evangelho. O que significa pregar o evangelho? Pregar o evangelho é ensinar, é falar sobre o reino, é falar sobre a palavra de Deus. Aqui eu volto a perguntar, para quem Jesus ele deu essa ordem de pregar o evangelho? Ele deu para todos nós.
Ele deu para mim, Ele deu para ela, Ele deu para você. Todos nós estamos incumbidos dessa missão. Vou repetir, todos nós estamos incumbidos desta missão de pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, falar sobre o reino de Deus, alertar as pessoas sobre o reino de Deus, que é chegar ao reino de Deus, falar de todos nós estamos incumbidos dessa missão. Então, o apóstolo João diz assim: se você tem um dom, você usa. Jesus, ele quebra o protocolo, e assim também as mulheres, quando elas têm um dom, elas precisam usar. As mulheres precisam ser submissas ao seu marido, mas não a todos os homens. Então, se uma mulher, ela tem um dom, ela precisa fazer uso desse dom, não ser negligente, e não usar. Está aqui o apóstolo Paulo organizando aquela igreja de acordo com aquele tempo, com aquelas tradições. E as tradições são tradições, não, é outro nomezinho que se dá. Deixa eu ver se eu peguei aqui outro nomezinho que se dá, Jesus. Os costumes, isso, os costumes da época. E o que é os costumes? O que significa? Até peguei, esqueci o nome que se tem em hebraico. É a pessoa que se acostuma com alguma coisa. Então, durante muito tempo, nós temos até pessoas que dizem assim: eu nasci nessa, eu morro nessa. Então, tem pessoas que se acostumaram com alguma coisa. Então, ele pega os costumes daquela época, ele pega os ensinamentos daquela época. Volto a dizer, naquela época a mulher não tinha espaço sequer para estar saindo de casa para falar com o homem, não tinha espaço para buscar cultura. Se ainda continuasse desse jeitinho aqui, irmãos, não existiam mulheres professoras, não existiam mulheres que saíam de casa para estudar, sequer para estudar, nada disso. Mas, voltando a dizer, aquele que tem um dom, ele precisa usar esse dom e não ser negligente a esse dom. Toda transformação, toda conversão, ela acontece quando ela é sincera e quando ela é verdadeira. Porque já aconteceu muito, infelizmente já aconteceu muito. E infelizmente eu falo isso com tristeza, porque na verdade isso daí ainda acontece, irmãos. Pessoas que estão firmes na presença de Deus, você sabe por quê? Porque é obreiro. Tira a farda, tira o compromisso, desanima, esmurece, não vem para a igreja porque não tem ânimo para vir. Tem muita gente que está se escorando no título de obreiro, tem pessoas que estão se escorando no título de pastor. Tem muita gente, irmãos, que está se escorando no compromisso do ministério de louvor. Tem muitas pessoas assim, que estão na presença de Deus por algum compromisso que ela tem, apenas por aquele compromisso que ela tem. E tem muitas pessoas que na hora que tira, ela se afasta da presença de Deus e ela não permanece mais de jeito nenhum. Então, nada de trazer os costumes daquela época, do apóstolo Paulo, que tem para aquela época, que a gente nem ia aguentar. Se a gente for viver exatamente como está aqui, mulher não é professora, mulher não ensina, mulher não vai buscar cultura. E na verdade, irmão, você tem que ir para casa, quando você voltar, você vem com o teu véu. Vem com pano, bota na cabeça. E aí os homens, nada de andar, deixar o cabelo bem curtinho, as mulheres nada de cortar cabelo. Não, graças a Deus, a cultura é outra. Na verdade, até Israel mudou, tudo mudou, mas o que permanece, o que muda, o que transforma é o ensinamento puro, genuíno da palavra de Deus, que não é nada a ver com a aparência, com o exterior, mas que acontece dentro, no interior. E quando acontece verdadeiramente dentro, no interior, não tem farda, não tem título, não tem nada que esteja segurando a pessoa, mas ela é transformada no interior, de dentro para fora, sendo transformada de glória em glória, e a cada dia mais parecida com Jesus Cristo. Homem ou mulher, todo aquele que tem uma conversão genuína, a cada dia ele genuíno.
não é a falsa conversão, não, genuína. A cada dia ele é. Porque essa é a verdadeira, quando a pessoa se converte, quando a doutrina de Cristo entra dentro da pessoa, acontece a santificação, a edificação, a mudança acontece, e a cada dia ela é mudada e se parece cada vez mais com Jesus, sem ninguém está apontando o dedo para ela, está dizendo você tem que fazer, você não pode fazer, mas o próprio Espírito Santo vai fazer essa moldagem dentro dela. Amém, Jesus?